graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. O domingo de amanhã é o domingo dedicado à Santíssima Trindade, ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso nós neste momento vamos olhar para o Evangelho e vamos tentar olhar para aquilo que este Deus triuno realiza em nossa vida. Vimos no Evangelho que o Salvador Jesus esteve em Jerusalém e a sua presença ali em Jerusalém havia se tornado muito incômoda para os fariseus, os escribas, todos os judeus, pois os judeus, eu digo daqueles que tomavam parte ativa no judaísmo, ele havia feito milagres e estes milagres estavam atraindo as pessoas, e a essas pessoas Jesus anunciava o arrependimento e a fé. Isso tinha causado um grande impacto no judaísmo, e os líderes judeus estavam articulando contra Jesus, tentando, quem sabe, achar uma forma de condená-lo e eliminar essa sua atividade. Mas teve um desses fariseus que teve uma atitude diferenciada. É o tal de Nicodemos, que nos é apresentado aqui no Evangelho de João, no capítulo 3. O que Nicodemos fez? Um dia de noite, Nicodemos foi até Jesus para conversar com ele. E em sua declaração, ele diz reconhecer Jesus como um grande mestre, porque ninguém era capaz de fazer as coisas que ele fazia e dizer o que ele dizia, sem que isso não viesse da parte de Deus. Em vista do que Nicodemos diz, Jesus diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Jesus diz isso porque implicitamente Nicodemos estava dizendo que ele estava preocupado com a sua salvação, se ele realmente estava vivendo uma vida que o conduziria à vida eterna. E é por isso que então Jesus fala neste novo nascimento. E nós queremos olhar para isso hoje, porque este novo nascimento não é uma coisa que o ser humano realiza, que nós fazemos, que seja ao nosso alcance, mas é algo que Deus realiza. Este Deus, o Deus triuno, do qual estamos falando hoje. Aquilo que Jesus falou pareceu assim meio jocoso, pareceu uma piada para Nicodemos. E Nicodemos então responde mais ou menos no mesmo tom, dizendo: mas como é que eu vou poder nascer de novo? Será que é possível eu voltar para a barriga de minha mãe e nascer uma segunda vez? E aí Jesus diz: olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus então deixa claro para Nicodemos que este nascimento não é um nascimento físico, humano, mas é um nascimento espiritual. E na continuidade, Jesus deixa mais claro ainda para Nicodemos de que quem realiza este nascimento é Deus, Deus e Espírito Santo. Isto que Jesus estava dizendo para Nicodemos contrastava imensamente com a religiosidade do Nicodemos. Até ali ele, como um judeu, fariseu, ativo, religioso, ele tinha tido outros conceitos. Ele tinha aprendido e vivenciava isso, de que ele agradava a Deus pela sua forma de agir e de ser, e que ele, enfim, já tinha feito muita coisa, e que ele sempre tinha vivido de tal maneira
Ele não podia ser apontado como um sujeito que estivesse longe de Deus. E aí, Jesus agora diz uma coisa que contrasta com isso. Jesus está dizendo, olha, a vida com Deus, esta nova vida, é obra de Deus e não é obra tua. O que se passava com Nicodemos é o que se passa com a grande maioria das pessoas. E é também aquilo com que nós somos assediados pelo nosso inimigo Satanás. Quando se trata de religião, o diabo diz, não, mas tu é o cara, tu podes agradar a Deus e tu até já fazes demais, porque tu és uma pessoa muito dedicada, muito correta, muito certinha, continua obedecendo as leis e fazendo as coisas certas, que inevitavelmente Deus vai te dar a vida eterna por isso. Esse discurso altamente religioso é o discurso de Satanás, que é aplicado a nós e que nós facilmente assim estufamos o nosso peito e achamos que nós estamos assim muito bem na foto diante de Deus. O que Jesus diz a Nicodemos muda as coisas, leva essa questão religiosa para um outro ambiente, aonde aquele que é o ator, aquele que dirige a cena, não é o meu eu, mas é Deus. Ele passa a ser o centro, e isto faz diferença nesta religiosidade. Analisando aquilo que se passou no íntimo de Nicodemos naquele momento, provavelmente ele pensou assim: será mesmo que eu tenho que nascer de novo? Será que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, na ordem dos fatores? Será que me falta algum conhecimento? Ou estou sendo leviano nas minhas obrigações religiosas? Nascer de novo significa passar a viver uma vida diferente, uma nova vida, e eu não vejo razão para isso. Eu sou um profundo conhecedor da Bíblia Sagrada, por isso que eu sou fariseu, tomo a religião muito a sério, a minha vida é exemplar, tanto é que eu fui escolhido e eleito para a função que eu exerço. Nicodemos, de acordo com os critérios dele anteriores, ele pensava assim. Só que o fato de ele ter ido a Jesus, mesmo que foi de noite, uma situação assim meio escusa, ele foi de noite porque ele, de certa forma, se envergonhava de recorrer a Jesus, de falar com Jesus e ter uma postura diferente dos outros fariseus. Ele certamente que seria criticado por isso, se isso caísse nos olhos, ouvidos dos outros. Por isso ele vai de noite, escondido, vai lá falar com Jesus. Mas a questão é assim: por que ele foi? Porque Deus já estava agindo na vida dele. E quando Jesus aqui diz assim: o vento sopra onde e quando ele quer, nós não conseguimos distinguir bem. Se nós ouvimos o barulho do vento, nós não sabemos bem de onde é que ele veio, para onde ele vai. Ele tem uma força, ele tem um poder que nós não conseguimos definir exatamente. E aí Jesus está dizendo assim: assim é a ação do Espírito Santo. Quando nós nem nos estamos dando conta, ele já está a trabalhar e a operar, como esteve na vida de Nicodemos, que motivou Nicodemos a de repente sair daquela situação normal que ele vivia, aparentemente normal aos seus olhos, e ir até Jesus, de dar ouvidos ao que Jesus tinha a dizer. E ali Jesus diz a Nicodemos aquilo que de mais sublime o ser humano precisa ouvir. Todos nós precisamos, e precisamos ter isso muito bem gravado em nossas mentes. Por isso, esse versículo 16
do Evangelho de João, podemos dizer assim, ele é o suprassumo do Evangelho. É o que nós não podemos esquecer em momento algum de nossa vida. E diz assim, que Deus amou tanto ao mundo inteiro, amou ao Nicodemos, amou a ti, a mim, a todos nós, e amou as pessoas de todo o mundo, de tal maneira que Ele mandou a este mundo o seu único Filho, para que Ele, com o seu sacrifício e morte, resolvesse o nosso problema, padecesse por nós e assim desta forma nos preparasse vida eterna. Este versículo de João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, precisa ser um versículo presente no coração, na vida de todos nós. Tiremos tempo, se não o sabemos ainda, vamos decorá-lo, para que se em algum momento de nossa vida nos faltar consolo, que nossa mente possa reproduzir e nos lembrar conjunto de palavras pronunciadas por Jesus e que trazem a todo e qualquer pecador o maior consolo possível. E este Evangelho anunciado por Jesus a Nicodemos e a todos nós é o Evangelho através do qual o Espírito Santo fortalece a fé, nos dá segurança e firmeza em todos os momentos de nossa vida. É este Evangelho que faz surgir dentro de nós esta nova vida. É este Evangelho que se torna realidade por ocasião do nosso batismo e sempre em que durante nosso viver tivemos contato com a Palavra de Deus. O Espírito Santo age em nós através deste Evangelho. Ele faz com que nós agora deixemos de ser este fariseu que ostenta a sua religiosidade e humildemente se coloque diante de Deus. Tem uma passagem do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5 e 6, onde é que Pedro fala aos jovens, e diz assim aos jovens, que os jovens devem se vestir de humildade, pois Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. E aí Pedro continua dizendo assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Quer dizer, a nossa posição adequada é nós humildemente nos colocarmos debaixo desta poderosa mão de Deus, essa poderosa mão que poderia simplesmente nos reduzir a nada, mas que amorosamente nos acolhe, nos trata, nos protege, nos ampara, nos socorre em toda e qualquer situação de nossa vida. Nicodemos, nesta sua conversa com Jesus, encontra isto porque o Salvador Jesus aponta para ele quem é este poderoso Deus que providencia ao pecador aquilo que ele necessita para a sua sobrevivência, não só terrena e material, mas principalmente a sua sobrevivência espiritual. O texto que nós ouvimos lá do Antigo Testamento é onde o profeta Isaías tem uma visão na qual Deus o chama, e ali então ele vê os anjos que engrandecem a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Vejam ali a expressão desse Santo, Santo, Santo repetido, referindo-se a este único Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas,
que poderosamente enche toda a terra. E a visão continua, e por fim, é tocado em sua língua com uma brasa acesa tirada do altar. E quando ele é tocado por esta brasa, ele ouve, agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. E em seguida ele escuta o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Deus que transformou a vida de Isaías, que transformou a vida de Nicodemos, e que transformou e transforma e quer continuar transformando também a nossa vida, ele lança para nós esta pergunta. O profeta Isaías, quando ouve isso, ele, depois de se sentir perdoado e amado por este Deus, ele diz: aqui estou, envia-me a mim. Quer dizer, a partir daqui nós agora queremos servir a Deus, nós queremos nos comportar muito melhor do que os fariseus e os escribas lá naquele tempo de Jesus. Nós queremos olhar para a sua vontade e aplicá-la à nossa vida, não mais como algo supostamente meritório que nos possa garantir algo diante de Deus, mas queremos agora servir a Deus, glorificar a Deus em nosso viver, dedicar a Ele a nossa vida, tributar a Ele toda a honra, louvor e glória. Que o Espírito de Deus nos revele o Salvador Jesus Cristo e faça com que nossa vida continuamente possa ser modificada, transformada, que em Cristo possamos renascer em cada novo dia para este novo viver. Amém.